Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe do PlugSign. Vou falar um pouquinho para vocês agora, hoje, sobre os webhooks. Tá? Então os webhooks eles facilitam a rotina para que você não tenha que ficar buscando por informações ativamente. Então você economiza recursos da sua máquina, processamento, rede, CPU, e ao invés de você ficar ativamente buscando por informações, o PlugSign vai avisar o seu software quando determinadas ações ocorrerem. Então hoje nós temos 5 webhooks disponíveis, 4 links que você pode cadastrar e um desses vai receber 2 tipos de webhooks diferentes, onde você vai ser avisado sobre leitura de e-mail, abertura de documento, assinatura de documento, conclusão de documento e criação de solicitação de assinatura a partir de uma solicitação feita em cadeia. Tá? Então, eu já estou aqui com o sistema aberto. O primeiro passo, para qualquer coisa, é dar uma lida na documentação para entender um pouquinho sobre o que a gente está falando. Então, vou vir aqui na documentação e aqui no final, nós temos, nem no final, aqui webhooks. E aqui a gente já vai cadastrar, já vai consultar aqui os nossos webhooks. Então, eu já tenho aqui vários métodos. Tem o get a webhooks, que ele vai listar seus webhooks. Post, para você cadastrar de forma dinâmica via API, mas também dá para cadastrar pelo sistema. Update, para você atualizar via API de forma dinâmica os webhooks. Delete, para você deletar um webhook. E Get Webhook Notifications, que é o que vai listar para você todas as chamadas que o webhook fez para o seu sistema. O PlugSign ele tem um sistema de fila de webhooks e ele faz tentativas. Então vamos supor que acabou de acontecer uma ação e o PlugSign disparou um webhook para o seu sistema e seu sistema por algum motivo estava indisponível, retornou 500 ou retornou 404, retornou algum erro. O PlugSign vai tentar mais 2 vezes, então ele tenta ao todo 3 vezes fazer essa chamada. Se ele não conseguir, ele interrompe. Felipe, e se o meu sistema tiver um downtime ali de 5, 10 minutos, 15 minutos e ele não conseguir enviar uma chamada? Aí você pode criar uma rotina para consultar essas notificações ou até fazer isso manualmente. E aí quando você listar, ele vai trazer também o conteúdo que deveria ter sido enviado para o seu software, que tentou ser enviado. E aí você pode processar isso manualmente. Então você pode usar esse Get Webhook Notifications e você pode inclusive filtrar por status. Então você pode trazer, por exemplo, tudo que foi 404 ou que foi 500 e reprocessar esses dados de forma ativa, e não passiva, aguardando o nosso envio. Então, para facilitar aqui, eu vou fazer o cadastro dos webhooks não via API, mas eu vou fazer pelo sistema mesmo. Inicialmente, para você conhecer e se familiarizar, o que eu sempre aconselho? Que utilize esse site aqui, webhook.site. Então, esse site aqui, assim que você acessar webhook.site, ele já vai criar esse ID aqui, que é uma URL fantasma, para que você possa mandar seus webhooks. Então ele já tem aqui, Your Unique URL, que é a minha URL única. Então, se eu fizer qualquer chamada para essa URL, vai aparecer aqui na esquerda. Então ele está waiting for first request. Ele está aguardando minha primeira request. Eu também posso vir aqui em cima em copy, copiar meu URL, já foi copiado. Aqui no PlugSign, aonde que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em ajustes, configurações, ou aqui pela foto do perfil mesmo, e integração via API. E aqui eu tenho os 4 webhooks disponíveis. Então nós temos alteração de solicitação de assinatura, que é sempre que o status de uma solicitação mudar para qualquer coisa. Então, por exemplo, logo que você envia um documento, o status é pendente. Se ele for assinado, vai ficar como signed. Se ele for cancelado, vai ficar como cancelado. Se ele for recusado, vai ficar como declined. Então, uma solicitação que estava pendente mudou o seu status para qualquer coisa. Então, ele vai ficar ouvindo e se acontecer uma mudança, seja porque alguém cancelou, recusou ou assinou, ele vai disparar. Depois nós temos solicitação concluída. Tá? Isso aqui é quando um documento é fechado. Então você mandou para 4 pessoas e a última pessoa assinou. Esse documento foi fechado, não tem nenhuma pendência a mais. Aí ele vai fazer um disparo. Então, por exemplo, se você mandar um documento para uma pessoa só,
você vai ter uma chamada de alteração e uma chamada de conclusão, porque não tem mais ninguém para assinar. Se você mandar um documento para 3 pessoas, por exemplo, você vai receber 3 chamadas de alteração e uma chamada de conclusão. Mas ele sempre tem uma chamada de alteração por signatário e uma chamada de conclusão, na hora que não tem mais nenhuma pendência. Beleza? Signatário abre o e-mail de solicitação. Esse aqui, basicamente, o que o PlugSign faz? Quando ele manda um e-mail, né, de assinatura, ele cria um pixel, que é como se fosse uma imagem, né, e esse pixel, essa imagem, o link que seria o source da imagem, é um link de tracking da plataforma. Então, em tese, a hora que a pessoa abre o e-mail e ele tenta carregar aquela imagem que tem um pixel, essa imagem vai bater lá no nosso servidor e vai nos avisar que essa pessoa abriu o e-mail. Por que é importante explicar isso? Porque isso pode mudar. Por exemplo, o Gmail, por padrão, ele tem um antivírus. E ele abre os e-mails e testa todos os links e todas as imagens. Então, por exemplo, no Gmail, a hora que você manda, ele já vai bater como uma abertura. Por quê? Porque o próprio Gmail abriu aquele e-mail. Então, isso pode acontecer. Então, por exemplo, no caso do Gmail, né, ou Gmail Workspace, você já sabe que a primeira abertura é sempre do antivírus da Google, não é da pessoa. E pode acontecer de algum software bloquear as imagens, né? Tem softwares que a hora que você abre o e-mail, ele não mostra, ele não carrega as imagens e a pessoa tem que ativamente clicar em um botão para carregar as imagens. Nesse caso, se ela abrir o e-mail e não carregar as imagens, ele não vai registrar a abertura do e-mail. E por último, visualizar solicitação de assinatura. Isso quer dizer que a pessoa clicou no link e abriu o documento e carregou o documento na tela dela. Mesmo que ela não aceite ou não recuse, se ela abrir o documento e carregar ele, vai constar aqui também. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou basicamente habilitar todos os webhooks e vou colocar aqui o meu link em todos eles. E vou salvar as alterações. Lembrando que você precisa habilitar também, tá? Então não basta só colar os links. Por quê? Porque você pode ter aqui todos os links e uma hora você decide que você não quer usar mais um webhook. Você vem aqui, desabilita e salva que já está tudo certo, beleza? A partir da hora que eu fiz isso, esse nosso site aqui, webhook.site, ele vai começar a analisar todas as URLs. E aí, a partir de agora, todos os eventos vão ficar registrados e eu vou conseguir ver e entender como eles funcionam, para depois eu implementar a lógica do meu lado no meu software, né? Então aqui, se eu vier aqui e criar um novo documento, ou até aproveitar um documento que já existe, então, por exemplo, no vídeo passado a gente trabalhou com os templates de Word, eu tenho esse documento aqui que eu mandei para mim mesmo assinar. Esse documento aqui, ele tem uma assinatura para mim, né? Então, ele está aqui e tem essa assinatura que eu enviei. Se eu vier aqui e der uma recusa, ele vai fazer essa recusa e ele já vai cair aqui, ó, uma alteração. Então, request updated. E aí aqui eu já tenho o status, que é declined, né? Então, eu já tenho aqui esse webhook me avisando. Então, eu vou só fazer um envio novo, aceitar e assinar para a gente já ter todos os webhooks ali, para a gente poder conferir esses dados. Então, lá, felipe@plugsign.com.br. Definir campos, assinatura, enviar, enviado. Esperar porque ele está recarregando o link de assinatura, né? Então ele carrega mais informações que só abrir o documento. Deixa eu só criar minha assinatura aqui. E aí eu vou vir aqui no meu documento. Vou abrir ele.
ver aqui, eu já estou com o meu webhook aqui apontando. Vou aceitar, vou clicar na minha assinatura e vou salvar ela. Uma coisa muito importante, algumas vezes o pessoal cadastra o webhook e depois reclama, fala, poxa, o sistema está lento, né? Ele não está bacana, ele está demorando. É importante lembrar que cada coisinha que a gente adiciona no processamento de uma assinatura ou de um envio, ele vai adicionar tempo a mais no processamento, né? Então, hoje como que funciona o disparo do webhook? O sistema se comunica com a API, passa para a API os dados, isso entra numa fila e essa fila é executada. Mas essa fila, ela vai variar de acordo com o tempo de resposta do teu servidor também. Então, se o teu servidor estiver muito lento para receber essa resposta, ele pode dar algum problema. Ele não vai travar, porque a gente tem um tempo limite ali para timeout. Então, se a gente não conseguir a comunicação com o seu servidor em X segundos, ele vai parar de tentar aquela vez, vai tentar de novo 3 vezes, como eu expliquei. Mas é importante ressaltar essa questão do tempo de espera. Então aqui, ó, se a gente voltar, eu já tenho 3 chamadas. Qual que é a estrutura básica dessas chamadas, tá? Document Key, identificando qual que é o documento que deu origem a essa ação. Signing Key, identificando qual foi a solicitação de assinatura que deu origem a essa ação. Status, que no caso mudou o status, foi para Declined. Esse aqui é o Request Updated. Então, você sempre vai olhar a primeira coisa, o webhook type, que é o tipo do webhook. Na documentação, logo aqui no começo, a gente já tem todos, né? Email opened, updated, chain updated e o request opened. Os nomes são bem autoexplicativos também. Então, esse é o request updated. Esse documento, essa solicitação, a assinatura foi para declined, pode ser cancelled, signed ou declined. E aqui em data, os dados mais detalhados. Então, eu tenho file name, nome do arquivo, receiver, quem que era a pessoa que recebeu, a data e hora dessa atualização e o reason, que é a justificativa. Isso aqui é só para o declined, tá, pessoal? Se for assinado, ele não vai ter esse reason, obviamente. O segundo que a gente tem é outro request updated. Nesse caso veio signed, então é diferente desse aqui, né? Então eu não tenho esse reason. A gente vê aqui, ó, esse objeto data ele está menor e eu tenho esse objeto location, né? Então quando a pessoa vai assinar um documento, o sistema pede a localização dela. No meu caso eu recusei, mas se eu tivesse aceito e fornecido a minha localização, aqui ele teria a localização que foi recebida, né? Localização é de fato a localização em texto, endereço, latitude e longitude. E aqui nós temos o request chain updated. Então, como eu expliquei, no final, hora que não tem mais nenhuma pendência, como esse documento ele tem uma solicitação recusada e uma solicitação concluída, o documento foi concluído. Então, é basicamente a mesma estrutura aqui de documento, signing key, status, o data e o chain updated, tá? Então você sempre vai receber um JSON nesse formato. Aqui você tem os headers, se você quiser consultar ou ver como que ele vai ser enviado, a estrutura e tudo mais. Então ele é sempre nessa estrutura aqui. Lembrando que, por segurança, a gente não manda arquivo, não manda um monte de coisa mais sigilosa. Então a gente vai mandar as keys para você consultar no seu banco depois dessas informações. Beleza? Então assim você consegue cadastrar aqui os seus webhooks e receber todas as informações e as notificações. Então é importante que você faça isso e que não fique batendo na API, fazendo consulta o tempo inteiro, porque é um desperdício de recurso, né? Vai desperdiçar recurso computacional. Se você está operando em cloud, você vai gastar com rede, né? Rede é um dos quesitos cobrados em cloud. Então é muito importante que você utilize e implemente os webhooks da forma correta. Você pode fazer via API, então se via API você está criando as contas das empresas, você já pode logo depois da criação da conta fazer o setup dos webhooks e deixar tudo certo para ele funcionar bonitinho. A única coisa que a gente tem aqui ainda de diferença o que eu não mencionei agora, é no webhook
de update, né? Request updated. Por quê? Porque existem no sistema as solicitações de assinatura em cadeia, né? Então, uma solicitação de assinatura em cadeia é uma solicitação que é para duas pessoas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma solicitação Felipe@plugsign, contato@plugsign. E aí eu vou fazer uma solicitação em cadeia, definir meus campos, um campo aqui e enviar. Que eu vou recarregar minha página. Vou apagar esses webhooks aqui para ficar mais limpo. Ele carregando, vou aceitar, vou assinar, beleza. O que acontece? Nas solicitações em cadeia, quando a gente vem aqui em Request, Send Request with Document, quando você fizer uma solicitação de assinatura, ele deve te retornar a Signing Key, que é a chave que vai identificar aquela assinatura. Se a solicitação é em cadeia, por exemplo, aqui para duas pessoas, eu não vou ter as duas Signing Keys, porque a segunda solicitação não existe ainda, só a primeira que existe. A segunda só vai passar a existir depois que a primeira for assinada. E aí tinha um problema, né, que o pessoal falava, putz, mas eu vou ter que ficar consultando então, eu vou ter que esperar a primeira pessoa assinar e eu vou ter que consultar no sistema pela Document Key para saber a Signing Key da segunda pessoa, para eu poder ver status, para eu poder fazer qualquer outra coisa. Então, para isso, o que a gente fez? A gente criou um webhook para isso. Então, basicamente aqui eu tenho o primeiro, que é o da minha assinatura, Request Updated, Signed. E eu tenho o segundo, Request Updated, e o status é Created, tá? Então, o que isso significa? Significa que o Felipe assinou e foi criada uma solicitação para o contato, né? Então, aqui ó, o data, que é o Felipe. Então, quem deu origem a isso foi o Felipe. E ele criou a solicitação do contato e aqui está a signing key do contato. Então você tem agora esse webhook avisando que foi criada uma nova solicitação a partir de uma solicitação de assinatura em cadeia. E aqui por último o e-mail aberto, né, que eu comentei. Então ele bateu lá no meu Gmail e abriu o e-mail e tal. Então ele está aqui. É porque esse e-mail Felipe eu uso só na gravação, ele não existe, por isso que ele não estava dando o request e-mail opened, né? Então ele abriu aqui. Então, você tem agora esse created também, ele vai bater no updated, porque ele é resultado de uma atualização, falando que foi criado uma nova solicitação de assinatura. Perfeito, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que você consiga implementar seus webhooks. Se você tiver qualquer dificuldade, não deixe de nos avisar e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!